Olá, Psi! Nessa aula eu vou te contar como eu consegui faturar R$ 100.000 por mês através da psicologia. Mas, como a gente vai trabalhar aqui a base da verdade, eu preciso te falar como eu construí esse caminho para que você também consiga expandir a sua mentalidade e fazer o caminho das pedras para que você também consiga construir. Então, antes de chegar nos R$ 100.000 por mês, com menos de 2 anos de formada, com 6 meses de formada, eu faturei R$ 12.000 por mês, trabalhando de segunda a quinta, meio período. Afinal, eu tenho uma bebê e um dos meus maiores valores é a família. Então, eu não acredito que uma agenda lotada é realmente a solução dos nossos problemas. Pelo contrário, uma agenda lotada muitas vezes traz outros tipos de problemas para a nossa vida pessoal, para aquilo que nós entendemos quanto valores, quanto aquilo que nós acreditamos que seja essencial para o nosso estilo de vida. Então, antes da gente caminhar para os 100 mil, eu quero te mostrar como, com 6 meses de formada, eu fiz R$ 12.000 por mês, trabalhando de segunda a quinta, meio período e com uma agenda super funcional. Detalhe, tirando também 2 semanas de férias. Então, isso vai fazer toda a diferença para o seu processo também. Primeiro ponto que a gente precisa entender é que nós precisamos aceitar de uma vez por todas que a faculdade não nos dá todas as ferramentas que nós precisamos para crescer quanto empresárias. Crescer como empresária é uma virada de chave que custa alguns pontos que a faculdade não nos ensina. Dentre eles está a mentalidade empresarial. Quando nós entendemos que não conseguimos muitas vezes lidar com o dinheiro porque não temos um processo de vendas eficaz, quantas vezes você talvez teve medo, vergonha ou até falta de habilidade para conduzir uma venda no WhatsApp quando a pessoa falou: quanto tá a terapia? Esse é um processo porque existe muito tabu dentro da nossa área, quanto psicólogos, quando vamos vender o nosso serviço. Ouvimos durante talvez toda a nossa graduação, psicologia por amor. Quando na verdade nós precisamos entender que para exercermos a nossa profissão com amor e ter realmente frutos desse amor envolvido, nós precisamos também zelar pela nossa saúde mental. E uma agenda lotada, sem espaço para você, sem espaço para sua família, sem espaço para aquilo que você considera de importante na sua vida, seja um tempo até mesmo sozinha. Eu lembro que com 6 meses ali de formada, faturando esses 12 mil, toda sexta-feira era o dia do meu autocuidado. E como isso fazia diferença, inclusive para os meus processos de venda. Então, quantas vezes uma cliente, paciente, como você preferir chamar, vinha até mim e falava: Carol, eu já sei que sexta-feira é o seu dia do autocuidado, então eu nem vou tentar trocar a terapia para sexta. Então você poderia, talvez, tal horário, um tal dia, porque esse é um dos pontos também que me fez elevar o faturamento. As minhas clientes, as minhas pacientes tinham percepção de valor a respeito do meu trabalho. Falta, inadimplência, isso era quase nulo dentro do nosso consultório, porque realmente as regras eram claras e leves e funcionais para dentro da nossa clínica e também para as pessoas que estavam envolvidas nela. Então, o primeiro ponto, acredite que não se considerar uma vendedora pode estar atrapalhando o seu processo de crescimento. Quando nós entendemos que não estamos dentro de um CLT, quando nós entendemos que trabalhamos para construir algo por conta própria, nós precisamos estar nos dedicando constantemente a construir uma mentalidade de vendedor. Essa mentalidade, ela não nasce do dia para a noite. Muitas pessoas demoram, inclusive, para trazer essas habilidades como um todo, mas existem técnicas, como por exemplo, um script de WhatsApp que vai facilitar esse processo de vendas, que torna as coisas mais leves para você, se você nesse começo tiver dificuldade. Então aqui vai o primeiro ponto.
tenha sim um script de vendas humanizado, obviamente, com muita ética, com certeza, mas que vá realmente facilitar o seu processo de venda quando a pessoa perguntar quanto que tá a terapia. Outro ponto muito importante é que a gente aprende dentro da faculdade que a gente não pode conduzir o nosso paciente, o nosso cliente. Isso é verdade dentro da clínica, mas na parte de vendas é sua obrigação ajudar aquela pessoa que muitas vezes está em sofrimento para ela realmente entender o quão é benéfico ela estar em um processo terapêutico. Então, no momento da venda, quem conduz a venda é o vendedor. Talvez você fale, mas eu sou psicóloga, eu não sou vendedora. Mas se você faz parte do comercial da sua empresa e você está ativamente nessa parte, não tem onde olhar, não tem para onde correr. Você tem sim que desenvolver habilidades de venda para que a sua empresa possa crescer. Outro ponto muito importante é, como eu já falei no começo, agenda lotada não é um sonho. Agenda lotada é um pesadelo. Eu já tive inúmeras psicólogas dentro do nosso programa de mentorias, onde tinham 30, 40 pacientes e não estavam nem felizes, nem com um faturamento legal e cansadas, exaustas. Então, até que ponto vale a sua saúde mental? Até que ponto vale realmente você se sacrificar, porque essa é a palavra, para ter uma agenda lotada, abraçando o mundo e negligenciando aquilo que você considera importante para você? Outro ponto, e agora esse aqui é o divisor de águas, que vai fazer você poder sair de um faturamento de 5, 6 mil e faturar o dobro, o triplo, inclusive. Posicionamento, autoridade e conexão. Hoje, a gente tem linhas de captação de pacientes, como por exemplo o Instagram, e aqui eu abro um parênteses. Se você acha que o Instagram é um peso, você precisa refletir e verificar se você que não está sabendo utilizar essa ferramenta da forma certa. Quando você conheceu um psicólogo que faturava mais de 10 mil reais por mês antes do Instagram? Era muito difícil. Geralmente eram pessoas que tinham uma família estruturada, que tinha ali o seu consultório na cidade, que tinha um nome. Hoje não. Com o Instagram, qualquer psicólogo, repito, qualquer psicólogo pode sim escalar o faturamento desde que domine, obviamente, a ferramenta. E aí, na parte clínica, claro, precisa cumprir com todos os requisitos, tanto do conselho quanto, né, de um bom atendimento, da sua abordagem e toda essa parte que nós já dominamos muito bem. Agora a questão é posicionamento, autoridade e conexão precisa estar na base da sua empresa. Dentro do Instagram, nós temos uma percepção de um modelo 80-20. Que modelo é esse? 80% é autoridade e 20% é conexão. 80% vai atrair as pessoas que vão pagar a sua consulta. 20% vai ser aquela parte que vai fechar a venda. Em que sentido? O perfeito atrai, mas é o imperfeito e às vezes até a própria vulnerabilidade que conecta. As pessoas não querem uma psicóloga perfeita, elas querem uma psicóloga que se conecta, que realmente tenha congruência nesse processo. Mas, Carol, isso antes não existia. Realmente, antes as pessoas não entravam no Instagram, digitava psicóloga e fazia ali a sua escolha. Mas isso hoje é uma realidade. Não ache que você é o alecrim dourado, que você é a única psicóloga como opção daquela pessoa, porque provavelmente ela está sim fazendo uma busca e até mesmo orçamentos. Mas vou te falar, eu já tive inúmeros pacientes que fecharam comigo e depois falaram: Carol, eu até fiz outros orçamentos e você teve uma consulta mais cara, mas eu não me arrependo e principalmente, naquele momento eu tinha certeza que eu estava fazendo a escolha correta. Por quê? Porque eu já passava a percepção de valor antes mesmo da minha entrega no consultório. Esse é um lugar que, quanto psicólogos que querem realmente crescer de forma empresarial, nós precisamos estar muito bem tendo entendimento. Como está o nosso posicionamento na mente do outro? Você é uma psicóloga que realmente consegue transmitir o valor que você carrega? E aqui eu não estou falando sobre preço.
Quantas psicólogas maravilhosas já passaram pelo nosso programa de mentoria e falaram: Carol, eu tenho dificuldade de realmente passar minha percepção de valor. E geralmente essas psicólogas que inclusive têm dificuldade no preço da sessão, elas são as melhores. Quando a gente olha para a parte técnica da teoria, elas são incríveis, mas são falhas na área de fazer o manejo da sua empresa. Só que aqui tem uma parte que não tem como negligenciar. Se a sua empresa morre, como você trabalha? Ou se a sua empresa está capingando, todos os meses você não tem um prolabore, você não tem um fluxo de caixa que te agrada, como que isso é possível? E aqui vale um ponto muito importante. Não é porque a sua sessão aumenta ou que você consegue um faturamento alto que você vai deixar de ter atendimentos sociais, por exemplo. Até hoje nós temos atendimentos sociais com muito orgulho e realmente é uma honra para nós. E ainda assim nós podemos crescer. Então, inclusive, conseguimos ajudar mais pessoas na saúde mental a partir do nosso crescimento. Então, aqui, como está hoje o seu posicionamento? Pensa comigo, se hoje você entrasse ali no seu Instagram, e aí a gente pode fazer esse recorte do posicionamento do Instagram, mas lembrando que nem tudo é o Instagram. Se a gente fizesse um recorte hoje, como está o seu posicionamento? Para você escalar suas vendas e chegar a 100 mil, você realmente hoje tem um posicionamento alinhado para isso? Realmente hoje você está querendo colocar a sua energia nisso? Porque é muito fácil querer os 100 mil, mas realmente você quer ter um plano de ação? Você realmente quer se movimentar, colocar a sua energia nesse lugar? E talvez eu faça essa pergunta e a maior parte das pessoas que estão vendo o vídeo venha parar agora. Porque realmente é isso que acontece. As pessoas querem o faturamento, mas a maioria das pessoas não querem executar o plano de ação para que o seu faturamento possa crescer. Aqui a gente separa, inclusive hoje, as pesquisas mostram, né, atualmente, apenas 2% da população brasileira ganha mais de 28 mil reais. Por quê? Porque na maioria das vezes, esses 2%, claro, faço um parênteses enorme aqui, a gente não tá falando de pessoas que não têm acesso a conhecimento, tá? Eu estou falando de vocês que estão vendo esse vídeo agora. Se você tá vendo esse vídeo agora, é porque de alguma forma você tem acesso a esse conhecimento. E aqui, claro, eu não tô entrando em questões pessoais, porque isso precisa ter muita congruência, precisa realmente ter um lugar muito alinhado. Vou dar um exemplo claro disso. Dentro do nosso programa de mentorias, a gente não faz um copia e cola. Vou dar um claro exemplo. A gente tem uma mentorada psicóloga que ela passou recentemente por um aborto espontâneo. É óbvio que a estrutura emocional dela, a estrutura pessoal dela, não ia ter como acompanhar o fluxo de todo mundo que estava acontecendo ali. O que a gente fez? Um plano de ação exclusivo para ela, para que ela consiga, então, gerar resultados eficazes. Fecha parênteses. Então, esse processo dos 2% realmente vai fazer um funil, vai fazer uma peneira. Se você quer aumentar o seu faturamento, você vai precisar realmente executar planos de ação mais eficazes. Não tem para onde correr. E aqui mora, então, o segredo, né, de como eu fiz 100 mil reais de faturamento com menos de 2 anos de formada e com uma agenda muito funcional, com uma estrutura que hoje me traz realmente um lugar de satisfação e principalmente de transbordar conhecimento. Quando a gente observou, né, ali eu falo a gente porque eu incluo os meus mentores, eu incluo as pessoas que estão perto de mim nesse momento. Nós observamos que existia um método, que a gente chama método alicerce, que me fez ali escalar o faturamento. Entre ele, dentro dos pilares desse método, estava ali a mentalidade empresarial de fornecer educação através do conhecimento e ter então uma esteira de serviços que poderia escalar o valor da minha hora. Aqui você precisa prestar muita atenção. Para um psicólogo escalar o valor da sua hora, não tem como concentrar tudo em atendimentos. Você vai precisar diversificar os seus serviços.
Carol, eu não quero vender e-book. E realmente, eu não tô falando aqui pra você vender e-book, ok? Que fique muito claro quanto a isso. As pessoas acham que vendendo e-book no digital elas vão ficar ricas do dia pra noite e vão ter ali uma vida tranquila sem trabalho. Isso não dá certo, ok? O que eu quero te dizer é que você precisa ter uma esteira de serviços para que você tenha escala de faturamento e consiga, assim, chegar a 100, 200, 300 mil de faturamento, que é o caminho que nós estamos agora buscando percorrer. Então, esse ideal, como funciona? Você precisa, literalmente, ter um outro tipo de serviço, além da psicoterapia, que nesse serviço você vai conseguir ter uma esteira de escala. Vou dar o exemplo da minha mentoria. A nossa mentoria começou por R$ 1.900 e hoje a gente tem uma mentoria que já custa R$ 26 mil. Carol, mas tem gente que paga? Tanto paga que hoje a gente recebeu um Pix no valor de 24 mil, porque a pessoa já tinha dado 2 mil de entrada. Observa que não é uma questão de quem paga, mas é o quanto você está disposta a transbordar conhecimento na vida do outro. Hoje, a maior forma de você escalar o seu faturamento é transbordando conhecimento e transformando a vida das pessoas. Mas, Carol, eu não tenho nada para oferecer. Será mesmo? Será que você não tem nenhum conhecimento que seja claro, assertivo e funcional para transformar a vida de alguém? Será que não é um ponto seu que precisa ser trabalhado e que, na verdade, o ouro mora na sua história? Imagina, se o ouro mora na minha história e se eu tenho conhecimento científico, se eu posso fornecer psicoeducação às pessoas, será mesmo que eu não posso ter um outro tipo de serviço? Ou será que eu não quero ter um outro tipo de serviço? Aqui a gente para então e reflete. Realmente, será que eu quero colocar a minha energia? E aí vai esse ponto. Se você dizer que sim, parabéns. Parabéns, porque você está pronta para dar os próximos passos. Você está pronta, ainda que você não tenha tudo. Você está pronta porque você quer gastar energia transbordando na vida do outro. E é o que eu sempre falo. Faturamento é consequência de um propósito muito bem alinhado. Então aqui é o meu recado final. Carol, como você fez 100 mil de faturamento com menos de 2 anos de formada? Quando eu decidi transformar o meu conhecimento em um serviço com um método alinhado e uma esteira de serviços aplicáveis para que eu consiga ter escala de faturamento. Então, esse é o ponto que você precisa agora decidir. Você quer? Você realmente quer transbordar conhecimento na vida do outro e ser bem paga por isso? Você vai clicar no link que vai ter aqui, que você vai preencher um formulário e eu vou analisar o seu negócio e ver se você realmente está preparada para os próximos passos. Agora, se você realmente não quer e quer ficar na sua zona de conforto, obviamente esse formulário não é para você. Esse formulário é para pessoas que querem executar e transbordar na vida de outras pessoas, podendo então escalar o faturamento, mas o principal, impactando o máximo de vidas possíveis através da psicoeducação e de um propósito muito bem alinhado. Eu espero que essa aula tenha desbloqueado vários lugares na sua mente e que você consiga já pensar em tudo que nós colocamos aqui e colocar em prática, entendendo que faturamento é consequência de um propósito muito bem alinhado. Um beijo e até a próxima!